Fala galera, tudo bem? Aqui é o professor da Bíblia, então, dando agora continuidade a vocês sobre o tema revoltas nativistas. Queridos, agora Guerra dos Emboabas. A Guerra dos Emboabas é uma revolta que ocorre na região aurífera, ou seja, na região de Minas Gerais. É um conflito que irá envolver bandeirantes e emboabas. Os bandeirantes, aqueles vicentinos paulistas, aqueles que foram os responsáveis por encontrar ouro na região de Minas, no meu amado estado, nosso querido amado estado, Minas Gerais. Eles entram em conflito contra os emboabas. Agora, quem são os emboabas? Emboabas ou forasteiros? Os bandeirantes, gente, irão denominar as pessoas que chegaram na região mineradora após eles de emboabas, ou seja, de forasteiros. E os bandeirantes estavam naquele momento incomodados com a atuação dos emboabas. Por que, gente? Esses emboabas, que eram senhores de engenho do Nordeste brasileiro, que eram portugueses, né, que vinham de Portugal, da metrópole, essas pessoas, esses emboabas, esses forasteiros, tinham condições econômicas mais favoráveis do que os bandeirantes. Para quê? Para prospectar ouro na região aurífera. Desse modo, então, as terras que esses emboabas recebiam eram o que, gente? Eram muito maiores que as terras que os bandeirantes possuíam naquele momento. E os bandeirantes, aos poucos, foram o que, gente? Se tornando minoria na região. Incomodados, então, com essa situação, o que fizeram, gente, os bandeirantes? Os bandeirantes tentarão expulsar esses emboabas da região aurífera, ou seja, da região mineradora de Minas Gerais. Incomodados, então, os bandeirantes entram em conflito contra os emboabas. Sim, os bandeirantes entraram em conflito contra os emboabas, ocorreu um conflito armado entre bandeirantes e emboabas, e nesse momento, gente, a coroa portuguesa interfere nesse conflito. E a coroa portuguesa vai interferir em favor de quem? Em favor dos emboabas. Os emboabas facilmente, gente, controlaram os bandeirantes, porque os emboabas estavam em grande maioria do que os bandeirantes. Os emboabas controlam os bandeirantes e os bandeirantes são o que, gente? Os bandeirantes são expulsos da região. Agora, por que a coroa portuguesa interferiu em favor dos emboabas, desses forasteiros? Simples, gente. Quem tinha a maior capacidade de prospectar ouro na região eram os emboabas. Porque o tamanho da terra que você recebia, aquela terra é chamada de data, né? O tamanho da data que você recebia, o tamanho daquela terra que você recebia na região aurífera, dependia do que, gente? Dependia do número de escravos. Quanto mais escravos, maior a extensão de terras você recebia naquele momento. Desse modo, então, né, os bandeirantes são expulsos e os emboabas continuam com a gente, continuam na região. Quando os emboabas, né, vence aquele conflito, óbvio, né, com o apoio da coroa portuguesa, os bandeirantes saem da região, os bandeirantes revoltosos são expulsos da região e vão para os estados que hoje em dia são Goiás e Mato Grosso. E lá encontraram metais preciosos. Interessante, né? E aí, gente, a coroa portuguesa, para melhor controlar a região aurífera, por quê? A coroa portuguesa não tinha interesses em rebeliões na região. O que ela queria? Que as pessoas prospectassem ouro, retirassem ouro e pagassem o quê? E pagassem os seus impostos. O que a coroa portuguesa queria com a região mineradora? A acumulação de riquezas. Acumular cada vez mais e mais riquezas. Desse modo, então, para melhor administrá-la, gente, o que fizeram os portugueses, o que promove a coroa portuguesa, divide a região em duas capitanias. A capitania, né, as capitanias de São Paulo e Minas Gerais e a capitania do Rio de Janeiro. Então, os atuais estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, naquele momento, são divididos em duas capitanias. A capitania de São Paulo e Minas Gerais e a capitania do Rio de Janeiro. Beleza? Falei com vocês aqui de independência política, de emancipação política? Não. Ok? Estou lembrando, a Guerra dos Emboabas é uma revolta nativista. Não tinham como objetivo a sua, que, gente? A sua emancipação política. Próxima, Guerra dos Mascates. A Guerra dos Mascates ocorre em Pernambuco. É um conflito que vai envolver os fazendeiros de Olinda, que estavam em decadência econômica, contra os comerciantes, que eram os mascates de Recife, que estavam em ascensão econômica. Gente, naquele momento, por que aqueles mascates, comerciantes de Recife, estavam em ascensão econômica? O que ocorre? Naquela época, aqueles mascates, aqueles comerciantes, eles abasteciam com diversos tipos de produtos a região que, gente? A região aurífera. Então, naquele momento, aqueles comerciantes estavam enriquecendo, vendendo o que, gente? Vendendo produtos agrícolas e diversos outros tipos de produtos para a região mineradora. Já os fazendeiros de Olinda estavam em decadência econômica. Por quê? O cultivo da cana-de-açúcar naquela região, em Pernambuco, estava em decadência desde o século XVII, desde a expulsão dos holandeses da região, através do que, gente? Da insurreição pernambucana. Lembrando, a insurreição pernambucana é um conflito que ocorre entre os senhores de engenho contra os holandeses. Naquele momento, os senhores de engenho irão se unir, irão conseguir o que, gente? Irão conseguir expulsar os holandeses da região. Entretanto, após a expulsão dos holandeses da região,
a região entra o quê? Entra em decadência. Então, naquele momento, Olinda estava em quê, gente? Olinda estava em decadência. Aqueles fazendeiros, ou seja, aqueles senhores de engenho, estavam em decadência. Por quê? A sua produção açucareira, o seu cultivo da cana-de-açúcar, o seu açúcar, naquele momento, não era muito bem aceito no mercado externo, tá? O mercado externo, ele aceitava muito mais o açúcar produzido pela Holanda nas Antilhas. E aí, como naquela época Recife era distrito de Olinda, o que vai ocorrer, meus queridos? Os impostos que Recife pagava iam direto para quem? Ia direto para Olinda. Entretanto, como aqueles comerciantes estavam enriquecendo, aqueles comerciantes, né, aqueles mascates de Recife, irão pedir a permissão da coroa portuguesa para que eles instalassem na região uma Câmara Municipal. Caso a coroa portuguesa permitisse que em Recife fosse instalada uma Câmara Municipal, o que iria ocorrer, gente? Recife seria elevada. Recife ganharia a sua emancipação, a sua independência em relação a Olinda. E algo que aqueles, né, fazendeiros de Olinda não tinham interesse. Porque, gente, aqueles fazendeiros de Olinda queriam cobrar impostos dos comerciantes de Recife. E aí, a coroa portuguesa permite. Óbvio que ela permitiu, porque a coroa portuguesa estava de olho, ela tinha interesse nas riquezas daqueles comerciantes, daqueles mascates. A coroa portuguesa permite, os olindenses ficam revoltosos, né? Ficam revoltados com a situação. Olinda, aqueles fazendeiros de Olinda, junto com seus jagunços, aqueles fazendeiros invadem Recife, e a coroa portuguesa, a gente, vai ter que interferir nesse movimento. A coroa portuguesa interfere nesse movimento, nessa revolta, ela auxilia Recife, e os olindenses, aqueles fazendeiros, são expulsos de Recife. E aí, aqueles fazendeiros são expulsos de Recife, é criada uma Câmara Municipal em Recife, e Recife vira o que, gente? Recife vira, passa a ser naquele momento, então, o centro administrativo de Pernambuco. Centro administrativo e, obviamente, também o centro econômico da região. Beleza? Ok? Tudo bem? Falei aqui para vocês de emancipação política? Não, né? Para terminar, revolta de Vila Rica ou Filipe dos Santos. É uma revolta que ocorre aonde, gente? Na região aurífera, na região mineradora, beleza? É uma revolta que vai envolver os mineradores da região contra que, gente? Contra a coroa portuguesa. Naquele momento eles estavam insatisfeitos com a atuação da coroa portuguesa na região. Por quê? Porque a coroa portuguesa, ela queria criar as casas de fundição. As casas de fundição iriam transformar o ouro de pó em pepitas para barras. E naquele momento, gente, a coroa portuguesa promove a criação das casas de fundição para quê? Para diminuir o contrabando na região. Como o contrabando seria dificultado naquele momento pela criação das casas de fundição, aqueles mineradores que tinham como objetivo, que tinham interesse em continuar com aquele contrabando, o que promoveu, gente? Promoveram uma revolta contra a coroa portuguesa. Pelo quê? Pela instalação das casas de fundição. Aqueles mineradores eram contrários à instalação das casas de fundição. Um dos líderes da revolta era Filipe dos Santos. Filipe dos Santos, ele não era minerador, tá? Ele era tropeiro, mas que naquele momento se aliou aos mineradores da região. Então, Filipe dos Santos, juntamente com os mineradores, lideram esse movimento contra a coroa portuguesa. Obviamente, a coroa portuguesa ela não apoia esse movimento e a coroa portuguesa vai o quê? Duramente reprimir aquela revolta dos mineradores. Eles são reprimidos, eles são presos, os seus líderes são presos e Filipe dos Santos, um dos líderes, ele é preso, enforcado depois do que, esquartejado. A coroa portuguesa queria o quê? Dar um exemplo. Ninguém pode se rebelar contra ela. Ninguém pode se rebelar contra a metrópole. Os colonos não devem se rebelar jamais contra a metrópole. Serviu de exemplo, né? Após esse conflito, as casas de fundição foram instaladas, obviamente, e a região foi dividida, gente, em duas capitanias. A capitania de Minas Gerais é separada da capitania de São Paulo, tá? Minas Gerais agora tem sua própria capitania, capitania de Minas Gerais, e depois temos também a capitania de São Paulo. Por quê? Para melhor controlar a região, para impedir revoltas. A coroa portuguesa toma essa atitude com o intuito, com o objetivo de quê? Com o objetivo de impedir novas revoltas na região. Então, a capitania de São Paulo e Minas Gerais, ela é separada. Tudo bem? Beleza? Galera, existiram outras revoltas? Sim, existiram. Nós tivemos revolta da cachaça, muito legal. Aclamação de Amador Bueno, muito interessante também. Mas essas são o quê? São as principais revoltas ativistas. Tudo bem? Qualquer dúvida, qualquer questionamento, por favor, deixe aqui nos comentários. No mais, beijos, abraços, tchau, tchau. Valeu!